Loteamento residencial Jardim Itaipu 2. Venda Pan Incorporações. 3095-6525. Meu irmão, que a graça e a paz do Senhor sejam com você e com a sua família no dia de hoje. Nós estamos começando mais um programa Renovo. E eu quero lembrar você que o programa que você está ligado agora tem o objetivo, a missão de levar aonde você está a tranquilidade, as boas novas do Evangelho. Ou seja, o renovo que Deus tem para a sua vida hoje. E eu quero convidar você a ficar ligado no nosso programa. Ainda dá tempo de você avisar alguém aí que você sabe que tem esse canal na televisão, para que o programa está começando. Ainda dá tempo de você convidar alguém, porque o nosso programa tem atrações que te esperam. Uma palavra abençoada que eu estive ministrando numa igreja amiga. Uma pastoral com o nosso pastor, presidente, o pastor Célio Moura. Testemunhos para edificarem a sua fé, enfim. Deus preparou, através de nós, um programa abençoador para você. E nós estamos começando. Fique ligado. Nosso programa volta já. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8. Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz, recuperando vidas para o Reino de Deus. A palavra de Deus no livro aos Efésios, capítulo 6, verso 11, começa a narrar uma armadura que você e eu devemos revestir. Diz assim, o verso 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo e resistir no dia mau. Você já parou para pensar que os antigos, na época os exércitos antigos, os romanos faziam isso muito, os hebreus faziam isso muito, os seus exércitos eram fortemente armados, com armadura toda especial, desde o escudo até aquilo que eles punhalavam no peito, o cinturão, enfim, era uma armadura pronta para vencer qualquer combate. Ainda hoje, as polícias especializadas do nosso tempo são fortemente armadas e aptas para combater contra o inimigo. Aqui, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vem nos lembrar que você e eu também temos uma guerra para trilhar. 1 Pedro diz que existe uma guerra contra a nossa alma, existe uma milícia pela minha e pela sua paz, pela minha e pela sua alegria, por aquilo que o Senhor nos deu. E a palavra nos diz como nós devemos estar preparados para lutar contra essas armas. É fato que o inimigo da nossa alma, ele não descansa, ele é milenar, ele conhece a nossa história e ele sabe como nos ofender, sabe como nos atingir. Mas a minha pergunta para você é: você está armado para resistir ao inimigo? Você possui essa armadura de Deus, o capacete da salvação, que faz com que a sua mente esteja completamente protegida das ciladas do diabo? Você já viu como Satanás usa a nossa mente? É como aqueles desenhos do Pica-Pau, fica um anjinho do lado, um capetinha do outro, e a nossa mente é bombardeada por informações, por más notícias, por pensamentos pessimistas e também por coisas boas. E nossa mente vira um campo de batalha. Só tem uma forma de você proteger a sua mente: o capacete da salvação. O escudo da fé
é aquilo que faz com que você consiga, colocando à sua frente, blindar todo tipo de circunstância alheia à vontade de Deus para a sua vida. Com o cinturão da verdade, o que o cinto faz? O cinto bem afivelado nas nossas calças não deixa com que as calças caiam. E quando a calça cai, é uma vergonha. O cinturão da verdade, e a verdade é o próprio Cristo, é aquilo que segura a sua existência para todas as outras coisas. E as demais partes da armadura também estão aqui relacionadas em Efésios 6. Você tem feito uso dessa armadura? Você e a sua casa andam protegidos? Deus sempre faz a parte dele, mas é importante que você e eu façamos a nossa. E aqui ele nos descreve como você e eu devemos fazer para nos proteger dessas ciladas e estar firmes no dia mau. O desejo do meu coração é que, à luz dessa palavra, você possa permanecer e prevalecer quando as circunstâncias adversas chegarem até você. Deus te abençoe. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Igreja Cristo nas Nações. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Pastores presidentes Célio Moura e Sara Mendes. Olá, a palavra de Deus nos diz, nos revela, na verdade, que o nosso Deus, ele é reativo, ele reage à nossa conduta com ele. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. E a palavra de Deus diz, achegai-vos, pois, a mim, e eu chegarei a vós. Nós precisamos chegar a Deus. Deus, ele espera uma ação de fé nossa para nos abençoar. Então, é importante que você que está nos assistindo aí, tenha uma ação de fé. A igreja não vai até você, você tem que vir até a igreja. O monte não vai até você, é você que tem que ir até o monte. Vá, aproxime-se do Senhor, que o Senhor vai abrir portas que estão fechadas, vai te libertar e vai te abençoar no nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. Palavra que transforma. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas. O ano passado, houve um lançamento no cinema de um filme que se chama A Teoria de Tudo. Esse filme se baseia na biografia de um homem chamado Steve Hartman. É um que fica sentado na cadeira de rodas, com uma tela de computador à sua frente, e ele tem uma doença degenerativa motora que é descoberta aos 21 anos, e esse homem é um gênio, com estudos sobre o tempo, enfim. E o filme narra a biografia de Steven. E no final do filme, um dos repórteres que vai fazer a entrevista com ele, começa dizendo assim a ele: Steven, todos nós sabemos que você não confia em Deus, que você não acredita em Deus. Como é que você faz para ter esperança, para acreditar em coisas melhores, para continuar vivendo, apesar das circunstâncias que te assolam? E Steve Hartman, então, olhando para aquele repórter, disse: olha, eu acredito em uma máxima, que enquanto há vida, há esperança. Foram essas as palavras de Stephen, e têm sido essas as palavras de muitos de nós, talvez. O mundo faz com que você e eu creiamos nessa máxima, que enquanto há vida, há esperança. Mas, querido, o fato é que um dia, como na quarta-feira chegou para a dona Sônia, vai chegar para mim e para você o fim dessa vida terrena. E aí? A sua esperança vai morrer? Você não tem nada no que se firmar depois que essa vida se for. Nós estamos na primeira quinzena de mais um ano. Os prognósticos políticos, econômicos, tanto no Brasil quanto no mundo, são pessimistas. Mas o que eu quero conversar com você, à luz do texto que nós lemos aqui, em Apocalipse capítulo 1, é exatamente de que o trono de Deus, a sala do controle do universo, aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que reina independente das circunstâncias, aquele que é a minha e a sua esperança, ou pelo menos deve ser, está no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle, ele vai contra prognósticos, ele vai além de expectativas, ele sonda corações, ele transforma histórias, e um sopro da boca dele transforma tudo e todos. Eu quero conversar com você, convidar você a manter sua Bíblia aberta aí, que nós vamos falar sobre isso. Não se desespere, é tempo de olhar para Jesus. Você pode dizer amém? Eu sei que às vezes as circunstâncias fazem com que a gente tenda a um desespero. Mas quando nós enxergamos o Deus de Apocalipse 1, esses dias nós estávamos
em Caldas Novas também, escutando o reverendo Augusto Nicodemos, expondo Daniel, os primeiros 5 capítulos de Daniel. E conforme ele expunha os capítulos, aquilo que acontecia com os reis, todas as vezes que ele terminava um capítulo, ele dizia: o objetivo desse livro é um só. É mostrar que Deus é soberano e tem o controle, mesmo quando o povo está sofrendo, mesmo quando as coisas parecem fugir do controle, mesmo quando tudo não está dando certo. Há um Deus que continua no controle e que não cessa. Aqui em Apocalipse 1, João nos faz esse relato. Então gostaria de ver com você e discorrer sobre este capítulo nessa perspectiva. Não se desespere. Jesus é a nossa esperança em tempos de crise. Primeira coisa que eu quero olhar com você nesse texto de Apocalipse 1 é que num tempo de crise, Jesus mostrou seus planos gloriosos. Meu irmão, às vezes a gente acha que Apocalipse é simplesmente um mapa de acontecimentos futuros, mas na verdade o livro é muito mais que isso. É uma revelação de Cristo Jesus. Apocalipse não fala tanto de fatos, mas fala de uma pessoa. O futuro meu e seu, da humanidade, da história, está atrelado à pessoa de Cristo. E todas as revelações que João Batista teve aqui estão ligadas, linkadas, completamente alicerçadas na pessoa de Cristo, porque é Ele que tem a chave da história nas mãos. É Jesus quem nunca perde o poder. É Ele quem era, quem é e quem há de vir. É Ele que possui todo o controle da minha e da sua vida. E foi Ele quem foi encontrado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos, como nós lemos aqui. Apocalipse é a revelação de Jesus dada pelo próprio Deus. Olha o que diz o verso 4 aí do seu texto. João: as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo. E aí olha que o João diz que ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse é essa revelação que o próprio Deus dá a mim e a você, e o próprio Cristo é aquele que fala, que se comunica e que se revela comigo e com você, mesmo que o tempo seja de crise, de dor, de incerteza, de perseguição, de aperto. A terra aqui estava sendo assolada, a igreja perseguida, mas quando os ímpios pensam que estão no controle, o trono do Trino Deus rompe o silêncio e envia aqui uma mensagem à igreja de graça e de paz. Essa foi a revelação do Apocalipse, e essa continua sendo a revelação viva para mim e para você. Mesmo que a igreja esteja sendo perseguida, assolada, mesmo que a sua vida esteja amparada por crise, por perseguição, por aperto, Apocalipse aqui no capítulo 1 já começa a revelar para mim e para você que no meio da tormenta, Deus sempre tem uma palavra de esperança. Olha aí o verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. As perseguições aqui, querido, só para você entender, elas eram sistemáticas. A igreja vinha sofrendo todo tipo de perseguição que você possa imaginar. Os imperadores romanos estavam começando a usar o título de Deus. Primeiro foi Júlio César, depois Augusto, depois Cláudio, Vespasiano e Tito. Todos eles tinham se declarado seres divinos, faziam parte eram declarados assim pelo Senado romano. E Domiciano tinha avançado mais ainda nessa tendência. Ele exigia que todos os súditos do reino dele o chamassem de Dominus et Deus, que significa Senhor e Deus. E ele foi chamado segundo Nero. Tamanha a mão dura com que ele governava. Nero, para você ter uma ideia, colocou fogo em Roma. Tito foi lá e colocou fogo em Jerusalém. E agora Domiciano, como se nada disso bastasse, pôs fogo nos cristãos. Começou a sacrificar os cristãos eram queimados, crucificados, jogados às feras, pisoteados. As perseguições dele eram mais sistemáticas e mais abrangentes que a de Nero.
Ele era louco por honra, louco por ser reconhecido. E a perseguição se espalhou na Ásia. Os cristãos estavam sendo obrigados a adorar Domiciano como se ele fosse o próprio Deus. E esse era um sinal de lealdade política, de submissão a Roma. Os cristãos sofrendo ameaça, prisão e morte. E nesse contexto de dor, de crise, João foi então levado para a ilha de Patmos para ouvir uma revelação sobre a sua palavra, sobre aquilo que viria. E você e eu sabemos que a revelação mostrada no livro de Apocalipse é exatamente para dizer a João, para mandar dizer à igreja que, independente daquilo que o cristianismo sofria, Deus estava no trono. E que quando ele viesse, toda essa igreja que pereceu e aqueles que morreram em Cristo Jesus, além de serem ressurretos, iriam experimentar o gozo de estar na plenitude de Cristo e de ver os seus inimigos completamente esmagados. Meu irmão, a igreja de hoje, você e eu, também enfrenta muitas dificuldades, muitas heresias. O misticismo tomou conta da igreja. Os nossos queridos neopentecostais têm cada dia mais trazido para dentro da igreja misticismo, Arca da Aliança, situações que lembram Jerusalém, que lembram as coisas de Jerusalém. E aí você come o pão que dormiu na 5ª paróquia de Jerusalém, e pastores sendo chamados rabinos, deixando barba crescer, usando quipá, situações do judaísmo sendo inseridas no contexto de igreja, misticismo. Já não basta as guerras que temos que enfrentar, o liberalismo, o mercadejamento da fé, a ortodoxia morta, uma imoralidade que ameaça todos nós. Todos nós, você que tem filhos, e você que também não os tem, mas que liga a sua televisão, não é difícil e não é raro. Você, ainda mais nessa época de carnaval, você liga a televisão, você não quer, mas de repente está passando uma mulher pelada de todos os lados. Semana passada nós estávamos numa pizzaria, pastor Célio, eu, Osmar, Levon, e estava passando na televisão, eu não lembro o programa que era, mas tinha tanta mulher pelada no programa que os próprios homens chamaram o garçom e falaram: dá para mudar? Dá para mudar? Porque a igreja está em crise, a minha e a sua vida. E aí, às vezes a gente olha e acha que a crise é só política, é só econômica. Ei, a crise maior instaurada na nossa nação e na minha e na sua história é pela nossa alma. Satanás quer a sua alma, ele está pouco interessado com as suas perdas financeiras, ele não está nem aí com quem está governando. Mas 1 Pedro diz que existe uma milícia pela sua e pela minha alma. E quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, capítulo 1, para esse contexto de morte, de perseguição, de massacre dos cristãos, e encontramos um João que olha no verso 9 e diz: eu, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Aqui, querido, João era o último apóstolo de Jesus que ainda estava vivo. Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Paulo já tinha sido cortado o pescoço e deixado um pedaço em Roma e o outro pedaço para outro lugar que ninguém sabe. Todos os grandes apóstolos que acompanhavam Jesus já tinham perdido a sua vida com mortes assim, como mártires. Mas João, ainda vivo, foi então exilado por esse imperador terrível, com mão truculenta, para essa ilha de Patmos. E aí, ainda nos primeiros versos, ele nos ensina que mesmo em tempo de crise, Jesus mostra os seus planos gloriosos. Ele chamou João e falou: João, o plano que eu tenho para a minha igreja vai muito além daquilo que os imperadores acham que podem fazer. E ainda hoje ele diz isso para mim e para você, meu irmão. O Brasil pode estar em crise, a política pode estar em crise, a economia pode estar em crise, a sua família pode estar em crise, o seu casamento pode estar em crise, a sua alma pode estar em crise. Mas há um Deus que no meio de tudo isso, usando graça e misericórdia ainda hoje, mostra os planos gloriosos que Ele tem a respeito de mim e de você, igreja dEle. E um desses planos, querido, é que a graça dEle te basta. A graça dEle não se aparta de você.
A graça dele não se desliga de você, a misericórdia dele é renovada a cada manhã. Nesse tempo aqui, Deus encorajou João a dizer para a igreja, para suportar a tribulação, para se apegar à verdade e para se resistir à sedução do pecado. E ainda hoje a mensagem para mim e para você é a mesma. Suporta a tribulação, se apega à verdade e resista ao pecado. Ontem nós estávamos escutando sobre Daniel na cova dos leões. E Dario, o grande rei da Babilônia, então, por causa dos comparsas ali, foi forçado a assinar uma lei que qualquer pessoa que adorasse outro Deus, que não o próprio rei naquele tempo, seria lançado na cova dos leões. E Daniel já era um velho naquela época, tinha entre 80 e 90 anos quando foi para a cova dos leões. Às vezes a gente acha que Daniel era um mocinho quando enfrentou a cova. Não, ele tinha entre 80 e 90 anos no episódio da cova dos leões. E ele ficou sabendo da lei. Era o terceiro homem mais importante do reino. Mas a Bíblia diz que mesmo sabendo da cova dos leões, Daniel então parava tudo. E por 3 vezes ao dia, com a janela aberta, virado para Jerusalém. Era costume naquela época as pessoas orarem viradas para Jerusalém, porque acreditavam que o templo sagrado estava naquele lugar. E Daniel então abriu a sua janela, você pode ler no capítulo 5 de Daniel, virando para Jerusalém e 3 vezes ao dia orava ao único Deus dos céus. E aqueles comparsas ali viram aquilo e foram falar para o rei Dario. E o rei Dario, com pesar, porque ele gostava de Daniel, falou: vou ter que lançar na cova. E resumiu tudo dizendo: olha, que o Deus a quem você ora possa te livrar. E a Bíblia diz então que Deus enviou um anjo, que fechou a boca dos leões, e Daniel saiu intacto. Palavra que transforma. Queria dar o meu testemunho sobre o que Deus tem nos livrado e quanto Deus tem trabalhado nas famílias. A nossa família é uma família de muita oração. Minha mãe sempre está orando. E Deus diz na palavra que tu e tua casa será salvo. E meu pai, no véspera do Dia dos Pais, ele sofreu um acidente e a caminhonete dele acabou. E ele é um senhor de 69 anos, com 130 quilos. E assim, quem vê o carro falou assim: não saiu vivo. E Deus livrou meu pai. Meu pai saiu do carro sem nenhum arranhão. Quem vê o carro não acredita. Então, assim, é o poder de Deus protegendo a nossa família. Porque Deus nos livra do acidente, nos livra de todo o mal. Então eu convido vocês a participar da Igreja Cristo Nações. Aqui os pastores acompanham muito os fiéis. Eles têm sido uma grande bênção nas nossas vidas, na vida da minha família em especial. E nós estamos terminando mais um programa Renovo. Eu quero orar com você agora, pedindo para que o Senhor traga sobre a sua vida o refrigério que só Ele pode trazer. Vamos fazer isso? Senhor, eu quero louvar o Teu nome nessa hora, enaltecer, Deus, a Tua santidade, dizer que só o Senhor é Deus. E é por isso que nós estamos nos dirigindo ao Senhor em oração nesse momento, clamando, Pai, pela Tua intervenção, naquilo que o meu irmão que está orando comigo agora necessita. Pai, eu não sei qual é a demanda dele, mas o Senhor sabe. Se é financeira, se é espiritual, se é emocional, Pai, se é de saúde. E eu te peço que sobre qualquer uma dessas demandas, a Tua mão poderosa de livramento possa sustentar e mudar todas as coisas. Eu te peço isso, Deus, para a alegria do Teu povo, mas muito mais, para que o nome do Senhor seja exaltado nas nossas vidas. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Meu querido, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações do Espírito
sejam com você e com a sua família. Não só hoje, mas até a volta do Messias. Eu quero agradecer a sua audiência e te convidar a estar conosco no nosso próximo programa, nesse mesmo horário, e também nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook. O nosso programa pode ser revisto por você no YouTube. Enfim, vamos estar juntos trabalhando em prol do reino. E eu te espero aqui no próximo programa, se assim o nosso Deus permitir. Fique com Ele e até lá. Profetiza que